cabo-verdianas e cabo-verdianos. Passaram-se 48 anos, mas é sempre com renovado orgulho que hoje celebramos mais um 5 de julho. E temos um mar de razões para assinalarmos com sobriedade o marco maior da história da nação e que recolhe o consenso de todos os cabo-verdianos face às mudanças sem precedentes operadas no chão das ilhas, neste quase meio século de países independentes. O crescimento material, quando nos abeiramos de 5 décadas, é o contraponto aos 5 séculos anteriores, bastante penosos, e que levaram a muitos prognósticos sombrios quanto ao futuro do jovem país. Mas, com o destino nas suas próprias mãos, com a garra que o caracteriza e a vontade férrea de vencer desafios, o cabo-verdiano conseguiu mudar as ensombradas estatísticas de até então, como estes dados demonstram de forma inquestionável. O PIB per capita cresceu de 272,2 dólares americanos em 1976 para 3.122 dólares americanos em 2021. E a pobreza nacional baixou de 49% em 1989, 1990, para 28,1% em 2022. Viu reduzir a taxa de analfabetismo dos 63% em 1975 para 11,1% em 2021. A esperança de vida aumentou de 63 anos em 1975 para 77 anos em 2021. A mortalidade infantil caiu de 109 por 1000 nascimentos em 1975 para 10 por 1000 nascimentos em 2022. O retrato de hoje é, pois, radical e indiscutivelmente diferente do de 1975. Os ganhos são evidentes. Cabo Verde é um país de rendimento médio baixo e que ambiciona alcançar patamares mais elevados. Instauramos um Estado de direito democrático e implantamos um poder local que funciona. Estabelecemos sólidas parcerias com a União Europeia. No essencial, cumprimos os objetivos de desenvolvimento do milénio e, apesar dos contratempos recentes, nomeadamente a pandemia, acredito que será possível atingirmos os objetivos de desenvolvimento sustentável 2030. As conquistas são inegáveis e o crescimento material é visível. Porém, para que também seja mais inclusivo e durável, terá que ter como simetria um forte crescimento espiritual. Neste sentido, é motivo de preocupação o facto de, nos últimos anos, terem aumentado a taxa de pobreza extrema, a insegurança alimentar nas suas diversas vertentes e a desigualdade social. Igualmente, é particularmente inquietante a constatação de que 51.654 jovens
entre os 15 e os 35 anos estejam tanto sem emprego como fora do sistema de ensino ou formação, representando 29,2% do total dos jovens nesta faixa etária. Isso constitui motivo de elevada preocupação, devendo merecer toda a atenção possível de todos os órgãos de soberania, a começar por esta Câmara dos Representantes do Povo, das autoridades competentes e da sociedade civil, sob pena de consequências futuras eventualmente nefastas. Os 48 anos de independência e os 32 anos de democracia exigem um outro patamar de desenvolvimento espiritual. Com efeito, deste ponto de vista, o déficit é enorme, pelo que temos ainda de encetar um forte crescimento como uma questão cultural e de mentalidade. Necessitamos de outros hábitos mentais, outros costumes, senão, não sendo, pois, apenas uma mudança na lei. A questão de incivilidades preocupa. A destruição do património público é uma realidade que a todos envergonha. O desrespeito pelo que é comum a todos verifica-se tanto a nível material como espiritual. As pessoas mais velhas, os professores, os vizinhos, os colegas de escola e de trabalho, os outros, afinal, nem sempre têm sido alvo do devido respeito. Não por acaso, os níveis de violência e de insegurança são preocupantes, particularmente nos maiores centros urbanos. Há muita coisa a ser vista para se resgatar aquela sociedade de sã convivência que já tivemos no passado. As práticas que corroem os alicerces da boa convivência e da sanidade da nossa sociedade devem ser eliminadas. É incontornável que a administração pública carece de criação de uma cultura de radical transformação em termos de estruturas, de processos e de pessoas. Uma cultura de imparcialidade e de universalidade na prestação de serviço público, extirpando as práticas de nepotismo, amiguismo e troca de favores. Pela importância da administração pública, as mudanças tornam-se imperativas e urgentes se quisermos ser um país realmente desenvolvido. Precisamos adotar como bens essenciais na gestão dos recursos públicos os princípios da compliance, da transparência, da accountability e da responsabilidade. É de se evitar as tentativas de tangenciar a verdade, bem como situações passíveis de serem percebidas como corrupção. A sociedade entende melhor a comunicação que é feita com clareza e de forma objetiva e quando as afirmações não sejam desavindas da verdade. Quanto mais primarmos por uma administração pública assente no percurso meritocrático dos seus servidores, mais estaremos a contribuir para o crescimento inclusivo de Cabo Verde. Reforço aqui a ideia de não se aridar do propósito de, abro aspas,
fazer as coisas certas e fazer certo as coisas, fecho aspas, no tempo certo. É perceptível a persistência da partidarização da administração pública, que, para além de ser muito centralizada, com todas as decisões, mesmo as mais corriqueiras, que têm que subir para o topo. Numa imagem, tudo sobe para a cratera do vulcão do fogo. A lealdade, com base na confiança política, fragiliza a nossa administração por não se sustentar na capacidade dos servidores e na qualidade dos serviços finais. Sendo assim, torna-se premente resgatar os valores republicanos associados à cultura de excelência, ao mérito, ao altruísmo e à generosidade. Há que recuperar a cultura do trabalho e da produtividade e o orgulho de fazer as coisas bem feitas. O certo é a promoção de carreiras, com recrutamento mediante concurso, com as pessoas a serem promovidas com base no mérito e no desempenho. Todos devem sentir que são iguais perante a lei e na vida de todos os dias. Do mesmo passo, seria desejável a autonomização e independência de algumas áreas sensíveis da administração pública, nomeadamente as das inspeções, das receitas do Estado, das estatísticas e da função pública. Pretende-se, por exemplo, que a finalidade das inspeções seja a de melhorar o desempenho do órgão inspecionado, com base numa cultura de responsabilidade, sem omissões e com clareza da verdade. Espera-se que esse instrumento não seja usado como arma de arremesso político e que aparentemente não haja dois pesos e duas medidas. Assim se defende a credibilidade e a legitimidade de relatórios produzidos e a sua aceitação por todos, principalmente se a sua publicação for tempestiva e não deferida no tempo. Com coerência, não se pode embasar práticas que em circunstâncias anteriores foram combatidas ou criticadas. Encorajamos a cultura de responsabilização. Todos nós prezamos a vida, que é o bem mais caro. Não há perdas de vidas humanas, ou melhor, quando há perdas de vidas humanas, e nas circunstâncias que têm ocorrido ultimamente, há que investigar, buscar a verdade sem a omitir ou sepultar. Será sempre motivo de desapontamento se ninguém for responsabilizado e tudo ficar na mesma. O destino ou o azar não podem explicar tudo. Temos que ter presente que as instituições da República apresentam fragilidades, demandando por cuidados, e que a nossa democracia está ainda longe de ser perfeita. Temos um longo caminho a percorrer, principalmente quando vilipendiamos os nossos adversários e instalamos um clima de beligerância permanente, sem darmos conta que estamos a corroer as próprias instituições. Cultura democrática implica a necessidade de respeito pela diferença. Entretanto, temos assistido à disputa de protagonismo sem procura de entendimentos. Queremos ganhos políticos imediatos e não o consenso, o diálogo e o entendimento entre os órgãos de soberania, entre poder central e poder local, entre maioria e oposição. Enfim, precisamos de democratizar um pouco mais a democracia.
O desgaste da democracia é global, entremeado com muito populismo e igual dose de simplismo daqueles que, desta forma, pretendem resolver problemas muito complexos. Apesar das frustrações e de algum desencanto democrático, o caminho é revitalizá-la, renová-la, aperfeiçoá-la e defender a convivência, evitando que ela se afunde. Temos de ter em conta que, ao longo do tempo, novas formas de governo já foram sucessivamente experimentadas e não se revelaram como sendo boas alternativas à democracia. A sociedade cabo-verdiana precisa de mais consensos e de entendimentos e de mais respeito pela diferença e pela opinião contrária. A política não pode ser um permanente campo de batalha. Infelizmente, nesta arena, tem havido, por vezes, falta de maturidade, falta de lealdade constitucional e falta de respeito no relacionamento político. Constata-se, com alguma preocupação, que a sociedade civil continua espremida entre as tenazes das forças partidárias. A cidadania vive castrada e receosa, expressando-se de forma acanhada. O lugar de fala tem sido um reduto quase de exclusividade do poder político, que predomina de forma avassaladora nas áreas de atividade social, pública e econômica. A sociedade civil é sempre portadora de uma grande energia criadora, que deve ser libertada e aproveitada para que todos saiam beneficiados e principalmente o país. Todas as capacidades, opiniões e qualificações devem ser aproveitadas. Assim, registramos com agrado que a nossa sociedade civil procura sacudir essa canga, dando voz a algumas preocupações e angústias da sociedade, como aconteceu nestas últimas semanas. Reitero a necessidade de um certo sobressalto cívico e a capacidade de indignar com o que não está bem, como forma de colocar na agenda e debater assuntos que interessam à nação. Não tenhais medo. Cabo Verde é e precisa de todos os seus filhos nas ilhas e na diáspora. Demos início este ano a uma série de comemorações de efemérides marcantes para a vida de Cabo Verde e de países irmãos. São datas que ligam a história destes povos e nações. Começamos 2023 com as comemorações dos 10 anos de preparação para em 2033, celebrarmos a criação da Diocese de Santiago de Cabo Verde. Começamos 2023 com homenagens a Amílcar Cabral, pela passagem dos 50 anos sobre o seu assassinato ocorrido em janeiro de 1973. Em setembro, a Guiné-Bissau festeja os 50 anos de independência, que foi o culminar de uma luta comum envolvendo guineenses e cabo-verdianos. Aproveito esta oportunidade para render uma singela homenagem a todos os combatentes da liberdade e da pátria, aos que já não se encontram entre nós e aos que felizmente fazem parte do nosso convívio, particularmente os que estão presentes nesta cerimónia. Em novembro, celebramos o centenário do nascimento de Aristides Pereira, combatente da liberdade da pátria e primeiro presidente de Cabo Verde. Em
2024, comemoram-se os 50 anos do 25 de Abril e da Revolução dos Cravos, que pôs termo ao regime de ditadura em Portugal e apressou a independência das restantes colónias portuguesas em África. É também neste ano que celebramos o centenário de nascimento de Amílcar Cabral. E 2025 será o ano de comemoração do cinquentenário das outras independências, nomeadamente a de Angola, a de Cabo Verde, a de Moçambique e a de São Tomé e Príncipe. Celebremos estas datas com dignidade. É um dever de memória, é um direito à gratidão, é uma abertura para um futuro melhor. Passados quase 50 anos depois da independência, temos de começar desde já a projetar o Cabo Verde sonhado para os próximos 50 anos. Para os cabo-verdianos nas ilhas e na diáspora, antevendo o país que estará a comemorar o seu centenário, com otimismo e também com aquela esperança que sempre nos moveu, confiamos que é possível ganhar o futuro com grandeza material e liberdade de espírito. Tal como na hora inicial, também no futuro, à juventude será reservado um importante papel como agente de transformação. Assim, não poderemos deixar de expressar alguma preocupação pelo facto de, nos últimos anos, Cabo Verde ter vindo a perder um grande contingente de jovens, muitos deles altamente qualificados, que têm optado por deixar as ilhas e escolher o caminho da imigração. Num ritmo sem precedentes, desde que conquistamos a independência. Insto às universidades e aos investigadores a estudarem esse fenómeno e a deslindarem as causas e os impactos na academia, no tecido empresarial, no mercado de trabalho, na produtividade e na competitividade do país e na formação de políticas públicas. Só poderemos cumprir Cabo Verde os próximos 50 anos se assumirmos por inteiro a nossa história e desenharmos novos propósitos para o porvir. Procedemos ao lançamento dos alicerces para a construção de um Estado de direito democrático. Já vencemos no passado. Estamos a enfrentar os desafios do presente. Vamos vencer no futuro, apesar dos obstáculos que certamente aparecerão pelo caminho. Vivemos tempos inéditos e disruptivos. Temos de ser sagazes e inteligentes para criarmos novas e promissoras possibilidades de futuro. E nesse tremendo empreendimento, ninguém pode ficar ou ser deixado para trás. Depositamos profunda confiança nos cabo-verdianos e é com essa certeza e sagacidade que enfrentaremos os novos tempos. Senhor Presidente da Assembleia Nacional, muito obrigado por ter-me proporcionado esta oportunidade de falar às cabo-verdianas e aos cabo-verdianos a partir desta casa de representantes do povo. Temos fé e esperança num Cabo Verde muito melhor e inclusivo para todas as cabo-verdianas e para todos os cabo-verdianos. Viva 5 de julho, viva Cabo Verde, muito obrigado.